temos que ver como fazer gestão de pessoas nessa nova realidade. Bom, eu acho que quem está inscrito já deve me conhecer, já deve ter tido algum contato comigo, Maria Odete Rabaglio, psicóloga, contadora, corintiana, paulistana, moro em Santos e apaixonada por pessoas e pioneira no Brasil em ferramentas mensuráveis, não é, relacionado a competências, a todos os subsistemas da gestão por competências, autora de 8 livros sobre esses subsistemas e com muito prazer de falar de pessoas. Então, vamos falar de gestão por competências e vocês anotem todas as dúvidas de vocês para que a gente possa solucionar ao final, ok? E prazer enorme em ter vocês dividindo essa hora comigo, essa hora preciosa comigo. Bom, gestão por competências. É um conjunto de ferramentas. A gente fala de ferramentas, parece que está se distanciando de pessoas, mas não estamos nos distanciando. Estamos, sim, nos aproximando de pessoas porque são ferramentas para desenvolver pessoas, para motivar pessoas, para integrar pessoas, para tornar as pessoas mais produtivas. Então, estamos buscando diferenciais para ajudar as pessoas a terem mais saúde, a terem maior produtividade, a aumentar o seu grau de comprometimento, não é? E desenvolver aquilo que ela precisa para que ela se saia melhor naquilo que ela faz. E isso vai fazer com que a pessoa tenha mais prazer em fazer, não é? E que nós tenhamos prazer em ver os resultados apresentados pelas pessoas. Então, como é que a gente faz gestão por competências na empresa? Mapeando perfis de todos os cargos e funções e mensurando as soft skills e hard skills, isto é, competências comportamentais e competências técnicas. Muita gente ainda tem dúvida do que é soft skill, do que é hard skill. Soft skill, competências comportamentais, comunicação, negociação, persuasão, criatividade, inovação, persistência, determinação, etc. Hard skills são as competências técnicas. Então, a pessoa precisa saber mexer numa determinada máquina, precisa ter domínio de cálculo, precisa ter domínio do idioma alemão. Hard skill, competências técnicas. Iniciamos com a atração dos talentos humanos para a nossa organização. Quando fazemos seleção de pessoas, sem usar as ferramentas de seleção por competência do perfil, que não tenha todas as competências que o cargo precisa. Quando utilizamos as ferramentas de seleção por competências, vamos em busca do perfil mais compatível com o perfil do cargo, porque temos como identificar. Ferramenta de mapeamento é para identificar os perfis de competências técnicas e comportamentais de cada cargo ou função. Implementamos a avaliação por competências, que é uma ferramenta riquíssima, é a mais rica ferramenta de avaliação e de desenvolvimento de pessoas, porque identificamos os gaps de competências de cada pessoa e vamos fazer um PDC, um plano de desenvolvimento de competências para desenvolver aquelas competências específicas que a pessoa precisa para completar o seu perfil. Então, vamos desenvolver em cada um aquilo que precisa ser desenvolvido, ok? Deu um crepe aqui no meu... Bom, por que nós vamos implantar gestão por competências na empresa, gente? Nós precisamos envolver as pessoas. Gestão por competência só existe porque nas empresas existem
pessoas que têm razão e emoção. E num projeto como esse, nós não podemos trabalhar friamente, apenas com a razão, e implantar gestão por competência sem que as pessoas nem fiquem sabendo o que é isso, para que serve e onde elas entram nessa história. É preciso ter um propósito nobre, que seja disseminado e que envolva as pessoas para que elas tenham curiosidade, para que elas tenham interesse e que elas conheçam os benefícios para ela, para a equipe, para a empresa, para o cliente, para todos, não é? Porque as pessoas se perguntam: o que é que eu vou ganhar com isso? E nós temos que mostrar quais são os benefícios para ela. E são grandes esses benefícios. Desenvolver perfil, desenvolver competências, não é uma coisa qualquer, é importantíssimo. Não tem dinheiro que pague isso. E ninguém vai devolver para a empresa: olha, eu desenvolvi criatividade, mas está aqui de volta, né? Vamos utilizar criatividade na vida em geral. Então, quando desenvolvemos competências, estamos desenvolvendo o ser humano. Ele vai se sair melhor nas suas atribuições e na vida, sem dúvida nenhuma. Competência se leva para a vida, se leva para casa, se compartilha com família, se compartilha com amigos. Então, precisamos... Qual é o nosso propósito? É reduzir custos, é manter os empregos, é melhorar relacionamento interno, é reduzir conflitos, é melhorar relacionamento com o cliente, impactar o cliente, é melhorar produtividade, é desenvolver lideranças, é motivar e desenvolver pessoas, é melhorar resultados. Qual é o nosso propósito mega que vai envolver todas as pessoas? Eu tive um exemplo recente. Muita gente sabe, eu tive Covid e eu fui internada no Hospital Ana Costa, em Santos, pela equipe da Prevent Senior. E ali eu vi um exemplo fantástico de gestão de pessoas, porque eu nunca imaginei que tivesse um tratamento, um atendimento tão fantástico como eu tive. Eu não tenho uma sugestão de melhoria, por incrível que pareça, porque foi um atendimento, todas, assim, parecia que só tinha eu, estava lotado, 100%. Não tinha nenhum apartamento vazio, mas parecia, eu tinha a impressão, todo mundo conhecia o meu caso, todo mundo sabia, as pessoas comentavam, desde o pessoal da faxina até a gerência médica, todos com atendimento voltado para que a pessoa se sinta cada dia melhor, mais à vontade, segura. E foi assim que eu me senti. Tanto que no dia que tive alta, fiquei assim preocupadíssima. E se acontecer isso? E se acontecer? Me deu uma insegurança de sair do hospital, porque eu estava tão bem cuidada ali e aquilo me passou uma segurança muito grande. Sabe? Carinho dos médicos, das pessoas, dos enfermeiros. Uma experiência dolorosa, porque a doença é dolorosa. Eu tive 50% dos pulmões tomada pela doença. Quando eu percebi, eu não tive sintomas de Covid. Quando eu percebi, já tinha uns 11 dias que eu estava convidada e não sabia. Aí fui convidada para ficar no hospital. E eu acho que isso é fundamental. Se não tivesse todas as pessoas envolvidas em salvar vidas, eles não teriam essa união, essa integração, esse trabalho compartilhado, porque um sai, né, do plantão e deixa para o outro, e o outro sabe o que está acontecendo, o que já tomou, o que não tomou. É uma coisa, e a atenção, a humanização. E o nosso trabalho é um trabalho de humanização. Nós trabalhamos com o ser humano. O nosso objetivo é fazer com que o ser humano se desenvolva e seja saudável, produtivo e saudável. Então, precisamos arrumar nomes diferentes para este projeto, nome que seja a cara da empresa, né? Reunir pessoas chaves, pessoas aliadas do RH, fazer uma enquete, uma reunião, tirar dali o nome do projeto, para que esse projeto tenha a cara
da empresa, o DNA da empresa, e envolva as pessoas e todos se sintam importantes por participar desse projeto, né? Nosso trabalho, eu costumo dizer que nós somos um RH trans. Por quê? Porque a nossa área é uma área de transformação. Nós não estamos lá para fazer com que as coisas continuem como estão. Nós estamos para fazer mudanças, para promover mudanças, para transformar. E o que é que nós transformamos? Pessoas, vidas. Quantas empresas eu já estive implantando esse projeto e tinha gestor querendo se desligar da empresa e veio conversar comigo e falar, olha, eu só não vou sair porque eu quero ficar para esse projeto. Eu estou confiando nesse projeto. Não foram poucas vezes que eu ouvi isso de gerentes que estavam desmotivados com a empresa e que viram na gestão por competências um novo olhar, uma nova esperança. Estamos falando tanto de esperança nessa pandemia e vamos em busca de pessoas sofridas. Nós vamos agora, empresas que estão retomando agora, pessoas que perderam familiares, pessoas que perderam amigos, que perderam vizinhos, pessoas que passaram pela experiência dolorosa da doença, ou que têm familiares que também passaram, e só o confinamento já é uma experiência muito dura para todas as pessoas. Então, precisamos ir em busca de melhorar a vida das pessoas, né? Receber bem as pessoas, uma recepção humanizada para as pessoas, para que as pessoas sintam o quanto elas são importantes, o quanto é importante vocês terem voltado, como é importante vocês estarem aqui, não é? Sabemos que todos passaram por uma experiência dolorosa, todos nós, o mundo passou por isso e precisamos mais do que nunca entender uns aos outros, ajudar uns aos outros, reduzir rusgas, não é? Aquelas coisas, ai, não gosto de fulano. Não, nós temos um objetivo comum e somos pessoas, e somos seres humanos e precisamos ajudar uns aos outros e nos unir em prol de projetos que nos favoreçam, que favoreçam a empresa, que favoreçam a produtividade, que favoreçam a uma vida saudável, uma vida de trabalho saudável e que favoreça nossos clientes também, porque são pessoas que também têm razão e emoção, né? Bom, vamos lá. Ferramentas de gestão por competências. Mapeamento de competências corporativas. Nós não vamos falar sobre mapeamento de competências corporativas hoje, mas eu vou fazer uma live sem custo, só para falar de competências corporativas. Mapeamento de perfil de cargos, vamos falar. Não dá para aprender a fazer mapeamento de perfil numa live, impossível. Mas é importante saber que o mapeamento é a base da objetividade. É através do mapeamento que nós conseguimos mensurar todas as ferramentas da gestão por competências. Muitas empresas deixam o mapeamento de lado porque acham que é difícil, que leva tempo e, no entanto, está deixando a parte mais importante, é o que dá fidedignidade para todas as ferramentas, é o que dá objetividade. Se eu não tiver cargos mapeados, eu não tenho como garantir que esse cargo tem um perfil e aquele cargo tem outro. E qual é o perfil de competências, quais são as competências e de quanto o cargo precisa naquelas competências. Só o mapeamento me dá essa possibilidade de medir, de mensurar todas as soft skills necessárias a cada cargo ou função. Bom, seleção por competências, né? Outro subsistema fundamental, e aí nós trabalhamos com a entrevista comportamental com foco em competências e jogos com foco em competências. Nunca se trabalha com uma única ferramenta. Então,
precisamos usar essas ferramentas da melhor forma possível. A entrevista comportamental é uma ferramenta fantástica, de muita credibilidade em todo o mundo. Por quê? Porque investigamos as competências que o cargo precisa em cada candidato. Não é uma entrevista que eu vou fazer perguntas e qualquer pergunta ou investigar algumas competências. Vamos investigar todas as competências mapeadas e mensuradas, aquelas que o cargo precisa. E os candidatos que chegarem mais próximo, maior compatibilidade com as competências do cargo, esses serão os que darão bons resultados para o cargo. Os jogos com foco em competências também, porque no jogo nós podemos ver as pessoas utilizando ou não as competências que são necessárias para o cargo. Hoje entrou uma maior dificuldade com relação aos jogos. Por quê? Muita empresa reduziu pessoas, muita empresa reduziu RH e tem dificuldade para fazer jogos e muitas vezes não tem a quantidade, dependendo do lugar, da cidade, de pessoas necessárias para usar o jogo, que é mínimo 6 pessoas, máximo 12 pessoas. Então, acaba utilizando a entrevista. E aí pode utilizar um teste, aqueles testes que vocês já estão habituados a usar, para não ter uma única ferramenta. E sempre fazer a comparação, ver esses testes de quais competências que o cargo precisa, que este teste investiga, analisa, né? E vamos comparar, né? Para ver se verdadeiramente estamos seguros naquilo que estamos fazendo. E aí temos a avaliação de performance com foco em competências. A avaliação é aquela competência que identifica os gaps de comportamento. E o PDC, o Plano de Desenvolvimento de Competências. Opa, sumiu aqui. Tiara, por que de vez em quando some tudo aqui? Pode ser porque fica um tempinho sem mexer. Modo descanso, deve ser isso. Então, vamos aprofundar um pouquinho informação sobre mapeamento de perfil de cargo. É a base da criação de todas as demais ferramentas. É através do mapeamento que eu vou criar as perguntas da entrevista comportamental, focadas nas competências a serem investigadas. São ferramentas personalizadas para cada cargo ou função, ok? Então, os cargos são diferentes. Precisam tanto de competências técnicas, hard skills, como de competências comportamentais, soft skills, diferentes. Então, cada uma tem a sua entrevista, ok? Tem o seu mapeamento e tem a sua entrevista. E no mapeamento é que nós identificamos as competências necessárias e o grau necessários para as soft skills. Então, identificar as competências através dos indicadores. Não inventamos competências, não achamos competências, só analisamos ferramentas. Então, onde estão os indicadores de competências? Na descrição do cargo, naquela parte que tem tudo que o cargo faz. Atividades, atribuições ou responsabilidades do cargo. Nós analisamos uma a uma daquelas atividades para identificar quais competências são necessárias. E mensuramos as competências comportamentais para saber, precisa de planejamento, estratégia e visão estratégica? Ah, sim, precisa. De 1 a 5, precisa de quanto? Ah, precisa de 4, precisa de 3. Se o candidato precisa de 4 e tira 4, perfeito. Se precisa de 3 e tira 3, perfeito. Mas se precisa de 5 e tira 3, está fora do perfil. Ele não vai atender. Acompanha as metas
da equipe, oferecendo suporte quando necessário. Competência técnica. Técnicas, o que eu estou falando aqui? Exemplo de mapeamento de perfil. Então, eu tenho uma atividade aqui. Acompanhe as metas da equipe. Um gestor. Ele acompanha as metas da equipe oferecendo suporte quando necessário. Quais competências técnicas ele precisa para acompanhar as metas da equipe, oferecendo suporte quando necessário? Ele precisa de técnicas de liderança ou gestão de pessoas? Precisa. Ele precisa de técnicas de motivação de equipes? Precisa. E aí, dependendo da especialidade, ele vai precisar de competências técnicas da especialidade dele. Competências comportamentais, soft skills. Que competências comportamentais ele precisa para acompanhar as metas da equipe, oferecendo suporte quando necessário? Ele precisa de liderança participativa? Precisa. Liderança orientadora, liderança motivadora, comunicação, espírito de equipe, foco em resultados e outras mais. Para esta atividade específica. Então, eu tenho lá na descrição de cargos, tem cargos que têm 10 atividades, cargos que têm 12 atividades, cargos que têm 5 atividades. Eu vou olhar uma por uma, identificando quais as competências técnicas, quais as competências comportamentais são necessárias para isso. E vou mapear competências técnicas e comportamentais através de indicadores. Sempre. Eu não invento, é um trabalho de análise. Não se inventa competência, não se pergunta para o gestor quais competências você quer, porque ele não sabe, ele não é um especialista em competências, ele vai falar o achômetro dele. E aí, se nós vamos fazer o processo seletivo com base no achômetro, no achismo do gestor, vamos trazer uma pessoa que não vai atender à expectativa do cargo. E a culpa é da seleção depois. Então, por isso é importante mapear, não é? E criar as perguntas que investiguem as competências que o cargo precisa no candidato, ok? No perfil do candidato. Seleção por competências, ferramenta para atrair, recrutar e selecionar os perfis compatíveis com a necessidade dos cargos. Tem muita gente que fala que a seleção é uma ferramenta para atrair, recrutar, selecionar e reter talentos. Sim. Só que para reter talentos, não é só a seleção que tem que fazer o seu trabalho corretamente. Para reter talentos, é preciso que haja uma política interna, não é isso? Com relação a cargos e salários, com relação a plano de carreira, com relação a comunicação interna na empresa, com relação à valorização de pessoas. Então, são muitos os indicadores de retenção de talentos. E eu falo isso porque eu tenho visto muitas empresas que só colocam a culpa na seleção. É sempre erro da seleção. Não é, não é? Tem uma série de indicadores que têm que ser trabalhados para reter os talentos. E muitas empresas também só percebem isso depois de perder muitos talentos. E nós sabemos que tem uma grande quantidade de pessoas desempregadas, mas não são os talentos, a maioria deles, que nós precisamos na nossa organização. Então, é importante que tenhamos, né, procedimentos para reter, estratégias para reter nossos talentos humanos. Bom, a ferramenta, como eu já falei, é a entrevista comportamental e jogo com foco em competências construídos com base no mapeamento de competências. A base que dá objetividade, sem mapeamento. Exemplo, eu vou fazer uma seleção e eu faço uma entrevista. Se eu não tenho cargo mapeado, eu investigo aquilo que eu acho que é importante ou então o que o gestor requisitante acha que é importante. E aí, como é que eu vou perceber que
tinha competências importantes para o cargo que eu não investiguei. E como é que eu vou identificar gaps de competências? Não é? Como é que eu vou perceber que a pessoa é mediana numa competência e o cargo precisa de grau máximo? Isso é muito difícil de perceber. O mapeamento nos entrega esta rica possibilidade. Então, não podemos deixar de usar muito e fazer muito bem feito, junto com o nosso gestor, os mapeamentos. Envolvê-los em tudo. Trabalho de RH é trabalho conjunto. RH não pode trabalhar sozinho. RH tem que ter parceiros dentro da organização. Envolver, construir fortes parcerias para comprar os nossos projetos e nos ajudar a colocar em prática. Bom, falando um pouco sobre entrevista comportamental. O entrevistador é um investigador comportamental, né? É uma investigação das soft skills que o cargo precisa. Então, precisamos ter uma técnica de perguntas. No passado, as pessoas perguntavam muito sobre futuro, o que você faria, como você agiria, como você administraria. E numa entrevista comportamental, nós sabemos que não adianta, desculpem, perguntar o que você faria, porque as pessoas também não sabem o que ela faria. Elas vão pensar em alguma coisa naquele momento, mas se estiverem na situação, pode ser que façam de uma forma completamente diferente. E nós só fazemos pergunta para investigar competências. Então, se eu estou perguntando, investigando clareza, objetividade e fluência verbal, eu vou fazer um tipo de pergunta focado nessas competências. Se eu estou investigando persistência, determinação e resiliência, eu vou fazer outro tipo de pergunta. O que define que pergunta eu vou fazer são as competências a serem investigadas. E as pessoas não viveram o futuro para saber o que fariam no futuro, mas todas têm experiências passadas. Então, nós vamos investigar experiências passadas do candidato onde precisaram dessas competências. Criatividade, inovação, empreendedorismo, proatividade, foco em resultados, foco no cliente. Então, vamos criar perguntas abertas com verbos de ação no passado. Perguntas abertas com verbos de ação no passado, investigando competências específicas, mapeadas e mensuradas, ok? Que o cargo precisa. E temos a fórmula de mensuração para investigar, mensurar e depois comparar com o mapeamento todos os candidatos que foram entrevistados. Numa entrevista comportamental, é um entrevistador e um entrevistado. Isso é o correto, é o técnico, é o justo, não é? Eu sei que tem muitas empresas que vai uma equipe entrevistar uma pessoa. Não é justo, nós já colocamos a pessoa em posição de desigualdade, mas aí me fala, não, mas nós queremos saber como ele reage, né, à pressão. Precisamos disso. Nós temos perguntas suficientes para saber como a pessoa reage, não é? Sob pressão, a frustração, a tudo. Nós temos perguntas para investigar todas as competências. Então, precisamos estudar a técnica, ter o domínio da técnica e fazer uma entrevista justa. Numa entrevista comportamental, nós sempre vamos observar o comportamento verbal e não verbal. Então, também precisamos estudar as técnicas para isso, porque nós precisamos ver coerência entre verbal e não verbal. Hoje, muitas empresas estão fazendo seleção pelo Skype, por plataformas digitais, por FaceTime, porque já não tem mais a verba
que tinha antes para trazer o candidato. Muitos cargos são muito difíceis de serem encontrados e hoje, com a pandemia, fica em casa. Então, precisamos fazer tudo realmente de forma digital. E aí, precisamos desenvolver muito a nossa habilidade para ouvir, ritmo de voz, velocidade de voz, não é? Tamanho da pergunta, porque quando o candidato responde mentira, geralmente, quando ele inventa uma resposta, é uma resposta bem curta. O mentiroso não fala muito, dificilmente ele consegue. E quando ele fala muito, ele se trai. E é aí que nós temos que ser preparados para pegar a incoerência e investigar mais profundamente. Eu fiz uma pergunta para investigar planejamento, estratégia e proatividade. Então, a resposta veio muito curta. Eu faço perguntas complementares, porque eu preciso observar evidência de competências na resposta do candidato. Evidência de competências, não é? Daquelas que estão sendo investigadas. Então, preciso. E a resposta do candidato é importante que tenha contexto, um contexto onde ele fale onde tudo aconteceu, as ações que ele tomou dentro daquele contexto e o resultado que ele conseguiu. As competências, as soft skills estão nas ações, não é? Então, eu preciso observar todo o verbo de ação, eu preciso levar o candidato a falar na primeira pessoa. Muito candidato fala na terceira pessoa. Ah, porque nós fizemos, nós vimos, nós realizamos, nós planejamos, nós concluímos. Não. E aí é importante trazer o candidato. Eu vejo que esse trabalho foi feito como equipe e é muito importante ter facilidade para trabalhar com equipe, mas preciso que você me diga exatamente qual foi o seu papel nessa situação, qual foi a sua parte, né, nessa história, porque eu preciso trazer o candidato a falar na primeira pessoa, não é? Para que ele me diga o que ele fez, porque tudo que ele fez traz evidência de competência ou da falta dela. Não é? A evidência é a presença ou a ausência das competências investigadas. Okay? Então, são perguntas investigativas. Né? Investigamos comportamentos passados. Futuro não existe. Perguntas criadas estrategicamente para investigação de até 3 competências, até 3 soft skills muito similares. Quando eu falo clareza, objetividade e comunicação, são muito similares. A mesma pergunta investiga as 3. Se eu falo planejamento, estratégia, visão estratégica, são muito similares. A mesma pergunta, querendo ou não, investiga as 3. Então, eu sempre crio um trio ou uma dupla de competências muito similares para investigar com a mesma pergunta. Perguntas alinhadas com a experiência anterior do candidato. Eu tenho que ter lido o currículo, feito a minha lição de casa, não é? Para fazer perguntas alinhadas, porque se eu faço uma pergunta e ele fala, não, nunca aconteceu comigo, faço outra, não, nunca passei por isso. Faço outra pergunta, não, comigo não aconteceu. Provavelmente eu estou fazendo perguntas desalinhadas com a experiência anterior do candidato. E isso é muito importante. E como eu falei, um entrevistando e outro sendo entrevistado. Por quê? Porque precisamos criar um ambiente de confiança para que o candidato se abra. Ele nunca vai abrir as informações dele para 2, 3, 4 pessoas, não é? Como ele abriria para um entrevistador com quem ele vai criar afinidade e confiança. Bom, seleção ainda por competências, desafios do novo normal, empresas com dificuldades financeiras, falta de orçamento para gestão de pessoas, que, aliás, na maioria das empresas sempre teve, imagine agora. Né? Redução de pessoal, ênfase no uso de ferramentas virtuais. Redução de pessoal muitas vezes significa uma quantidade menor de pessoa para fazer o mesmo que era feito antes. E isso é muito doloroso para a equipe. É preciso ter suporte emocional para essas equipes.
ênfase no uso de ferramentas virtuais, que vai ajudar muito a todas as pessoas. O RH será cada vez mais digital, cada vez mais mensurável. Não temos como fugir disso e, no entanto, não podemos esquecer de sermos humanos, de sermos voltados para atender às necessidades das pessoas. Ajudamos as pessoas a melhorar sua performance e a melhorar seus resultados e aumentar a sua motivação e a sua satisfação. Nós não podemos entrar na correria e esquecer que temos pessoas precisando da nossa ajuda dentro da organização. Maior quantidade de oferta de candidatos, não é? Nós temos aí uma grande 13, 14 mil desempregados e precisamos cada vez mais cuidar da nossa seleção para buscar entre eles o melhor perfil. Maior necessidade de encontrar perfil que trará resultado para o cargo, maiores barreiras para a identificação do perfil do candidato, né? E grande parte dos RHs não possuem tempo nem quantidade de candidatos para uso do jogo com foco em competências. Então, vamos usar uma outra ferramenta junto com a entrevista para que tenhamos segurança. Tem muita empresa que é muito viciada em testes. É importante fazer boa escolha para usar o melhor teste possível, que seja menos conhecido possível pelos candidatos, para que nos traga maior segurança. A busca do perfil mais compatível através de plataformas virtuais. Então, gente, na hora de fazer uma entrevista por plataforma virtual, é muito importante você ter um ambiente onde você não tenha ruído, onde você não tenha barulho, onde você não tenha telefone te interrompendo, onde não haja nenhum tipo de interrupção. E que você possa verdadeiramente emprestar a sua atenção e os seus ouvidos para o candidato. Se numa resposta ele respondeu aquela resposta enorme, na outra uma resposta muito curta, pisca alerta ligado. Ele pode estar tentando trapacear nessa resposta. Investiga mais as mesmas competências, faça mais perguntas, né, sobre as mesmas competências. Preparar perguntas comportamentais com antecedência sempre, cargo mapeado, mensurado, perguntas específicas para investigação de competências específicas. Né? Todas as informações a respeito do cargo e do candidato devem estar com você. Agendar com antecedência, entrevista com o candidato, dar todas as informações que ele precisa, que ele esteja sozinho, que ele esteja num ambiente sem interrupção também, que ele esteja num ambiente que ele possa estar bem concentrado, não é? Para conversar com você. Então, fazer já esse agendamento para ver uma hora possível. Se é uma pessoa que tem filhos, a hora que o filho está na escola, por exemplo, ok? Odete. Para que tanto... 20 e 40, já sei. Isso. Realizar a entrevista em local apropriado e observar a potência de competências nas respostas de cada um. Observar ritmo de respiração, observar ritmo de voz, velocidade de voz. Se numa resposta ele está mais ansioso, falando mais rápido, mudou o ritmo de voz, reduziu o ritmo de voz, então presta atenção e investiga aquelas competências. Odete. Oi. Oi, pegando o gancho. Oi. Oi, pegando o gancho que você está falando de entrevista, tem uma pergunta relacionada a isso aqui. Posso ler agora? Pode. A Jéssica Lorena disse assim: você poderia compartilhar o exemplo de uma pergunta baseada em competências, com uma resposta curta e o gancho para uma pergunta complementar?
Vamos lá. Oi, Jéssica, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Aqui eu tenho algumas perguntas. Por exemplo, dê exemplo de algumas situações em que teve dificuldade para controlar a fúria de um cliente. Aí, digamos que a pessoa deu uma resposta, sim, teve uma vez, né? Eu trabalho, essa pergunta seria para alguém que atende clientes internos ou externos. Sim, teve uma situação em que a pessoa era uma pessoa já um pouco descontrolada, muito alterada, muito brava, e eu fui tentar resolver, ofereci ajuda, ofereci uma possibilidade para ela, ela não aceitou, ofereci outra, ela não aceitou. E aí eu acabei ficando sem saber o que fazer, porque a pessoa não aceitava, nem me escutava. Aí você pode perguntar, então, me dê outros exemplos de situação em que você teve dificuldade para controlar o cliente, ok? Ou então, me conte exatamente como aconteceu. Né? Como o cliente se comportou e como você interagiu com o cliente. Porque nas perguntas comportamentais é muito importante que você tenha a realidade, que ele fale na primeira pessoa, que ele fale sobre o que ele fez e que ele te traga a realidade. Exemplo aqui de outra pergunta. Relate sobre algum projeto seu que teve, que precisou de algumas etapas, que algumas etapas fossem refeitas para atingir o resultado esperado, ok? Então, a pessoa pode falar, olha, teve uma situação em que eu estava coordenando um projeto com a minha equipe e esse projeto era para um determinado cliente, um cliente muito difícil, e sempre que nós estávamos no desenvolvimento, chega uma mudança. Então, chegava a mudança direto. E nós tínhamos muitas vezes que voltar atrás no projeto para redirecionar o projeto para atender a necessidade do cliente, ok? Então, ele deu uma resposta. Se você perguntar, me conte qual era o projeto e como você interagiu com o cliente e com a equipe, para que você tenha mais informações. Quanto mais o candidato fala, mais material ele te traz, ok? Por exemplo, quando eu falei da primeira pergunta, algumas situações com dificuldade para controlar a fúria do cliente, eu poderia investigar equilíbrio emocional, foco no cliente, resistência à frustração, rendimento à frustração, flexibilidade, etc. Essa relate, sempre que se fala sobre projeto, né, que precisou refazer etapas, você pode investigar planejamento, estratégia, visão estratégica, gestão do tempo, foco no cliente, espírito de equipe, porque geralmente trabalha projeto com equipe, ok? Uma outra, descreva alguma situação em que ninguém da equipe saiu do controle. Descreva uma situação em que alguém da equipe saiu do controle e o que você fez, alguém da sua equipe saiu do controle e o que você fez. Então, digamos que eu respondesse, teve uma situação em que uma pessoa da equipe que tinha alta consideração, era uma pessoa muito produtiva, muito engajada, e de repente essa pessoa começou a errar muito, começou a ficar desligada, chegando atrasado, até faltou, sem dar satisfação. E aí eu chamei essa pessoa para conversar, para saber o que estava acontecendo, que eu estava percebendo uma diferença muito grande no comportamento dele e eu queria saber se tem alguma coisa que eu possa ajudar. E aí a pessoa me contou problemas seríssimos da vida pessoal que ele estava atravessando. Eu consegui dar orientação, dar algumas ideias para que ele conseguisse melhorar a situação que ele estava vivendo e a partir daí ele passou a se engajar novamente na equipe. Outras vezes eu chamei para perguntar se as coisas estavam bem, né, se ele conseguiu resolver alguma coisa e dei um acompanhamento para que ele se sentisse seguro e soubesse que eu estava com ele, que ele não estava sozinho, que podia contar com a minha orientação, com a minha ajuda, com o meu suporte. Então, quando a pessoa dá uma resposta completa, você tem que ouvir
a evidência de competências nas coisas que a pessoa fala. Quando ele fala, eu chamei, eu conversei, eu orientei, eu dei algumas sugestões, né, de ação, porque muitas vezes a pessoa não está enxergando, e quem está de fora enxerga melhor e consegue dar uma orientação. Então, aí você está observando liderança participativa, orientadora, motivadora, integradora, espírito de equipe, relacionamento interpessoal, empatia, saber ouvir. Então, você observa, nunca vamos observar essa quantidade com uma pergunta só. Sempre 3 competências que sejam muito similares. Odete. Responde aí, escreve aí se você... Odete. Oi. Nós temos mais 4 perguntas. Sobre seleção? Sobre gestão por competências. Como já são 8:50, acho melhor começar a responder as perguntas. Sim, sim. Tá bom? Então, ó, tem uma pergunta aqui da Simone. People Analytics é uma forma de otimizar minha gestão por competências? Repete para mim, por favor. People Analytics, análise de dados com base em pessoas, é uma forma de otimizar a gestão por competências? Olha, é uma outra metodologia que eu não domino como domino a minha. Então, eu prefiro não dar opinião. A nossa é um trabalho de análise também, mas tem todo um conjunto de ferramentas amarradas uma na outra, imensuráveis. Então, eu fico devendo essa resposta para você por não ter o conhecimento. Teria que conhecer tão bem quanto eu conheço a minha. Odete. Oi. O Cássio pergunta assim: como podemos... Oi, Cássio. Como podemos ser eficientes na seleção por competências em empresas que não têm incluído em seus processos ainda a gestão por competências? Oi, Cássio, tudo bem? Olha, não precisamos ter gestão por competências para fazer seleção por competências. E a seleção por competências é a metodologia mais focada e com melhores resultados. Então, eu já vi uma série de outras sugestões, mas, na verdade, nenhuma tem o foco que a seleção por competências tem. Você não precisa implantar gestão, mas você mapeando o perfil dos cargos, criando a entrevista personalizada para cada cargo, e os jogos, ou então os testes que você quiser utilizar. Você já vai fazer seleção por competências, ok? E já vai ter a base preparada para depois complementar a gestão por competências, porque o mapeamento é a base de tudo. Outra coisa, não se precisa implantar com todos os cargos de uma vez. Então, cada empresa tem uma história diferente. Qual é o departamento que tem o maior turnover da empresa? Vamos começar com aquele. Ou então, qual é o departamento que tem um gestor mais alinhado com as questões do RH? Vamos começar com aquele. Qual é o departamento que tem mais conflito, não é? Entre as pessoas e entre equipe e gestor? Vamos começar com esse. Nós sempre temos que decidir estrategicamente por onde começar, como envolver e com que objetivo. Ter metas para alcançar com a implementação da ferramenta. Olha, a Camila perguntou aqui qual a melhor forma de proceder quando temos 2 candidatos aprovados, né? Ou seja, 2 pessoas aprovadas e um deles apresenta graus de competências maiores que o outro. É a Camila? Oi, Camila! Você fica com o que apresenta mais que o outro, porque se tem 2 aprovados, a diferença é mínima entre um e outro. Se você fez por competências, os que ficam para o final é muito similar. Então, você realmente, o que desempata é o grau. Se um tirou 4,5 em planejamento e o outro tirou 4, eu vou ficar com o de 4,5. Se tiver uma disparidade muito grande, tem alguma coisa errada. Tem que refazer.
nunca dá uma disparidade muito grande nas mesmas competências. A pessoa não poderia ter chegado até o final, a menos que tenha sido indicada por alguém e você precise ter a prova, não é, de quem tem o melhor perfil. Aí você leva a pessoa sem perfil até o final do processo seletivo, porque você tem que provar. E essa metodologia te dá essa prova com muita tranquilidade. Nós temos todos os impressos, todas as formas de provar para o gestor onde a pessoa vai errar quando ela não tem as competências que o cargo precisa. Oi. Oi. As perguntas terminaram, tá? Então, se você quiser, tem 8 minutinhos. Se você então, vamos falar de avaliação por competências? Tá bom. Temos 8 minutinhos, tá? Vamos lá. Gente, se passar um pouquinho, vocês ficam bravos? Vecchia. Mora em Santos. É a véia. Quem tá falando? Mariane, por favor, coloca o seu microfone no mudo. Aí, obrigada. Vamos lá. Avaliação por competências é uma ferramenta para identificar a diferença entre perfil do cargo e dos ocupantes do cargo. Antes estávamos falando de seleção, de candidato. Agora estamos falando das pessoas preciosas que trabalham na empresa. Tem gente muito boa, muito esforçada, mas não tem o perfil. Tem gente que tem um perfil para um cargo e está em outro, não é? E isso dificulta muito atingir resultados. Então, essa ferramenta nos faz identificar compatibilidade de perfil entre o cargo e as pessoas que ocupam o cargo. O objetivo complementar o perfil dos ocupantes do cargo com relação à necessidade dos cargos. Isso significa potencializar resultado através de pessoas. A ferramenta de avaliação é construída com base no mapeamento. O mapeamento é a base de todas as ferramentas da gestão por competências. Bom, competências comportamentais são soft skills. Digamos que eu tenho aqui comunicação, clareza e objetividade. Então, eu posso criar um medidor de competências. A nossa fórmula de mensuração tem uma fórmula para seleção e outra para a avaliação. Ambas de 1 a 5. Mapeamento também de 1 a 5, ok? Mas a fórmula é diferente para cada situação. Então, digamos que eu faça uma frase situacional, afirmativa, assim: possui habilidade para comunicar-se e se fazer entender por diferentes tipos de públicos-alvos. Então, eu, ocupante do cargo, vou fazer minha autoavaliação e mas tudo isso tem que ser treinado para entender como é a mensuração, tudo. Possui habilidade para comunicar-se e se fazer entender por diferentes tipos de públicos-alvos. Eu vou me dar um grau de 1 a 5, digamos que eu acho que eu sou um 3,5. Então, eu vou colocar lá 3,5. Meu gestor também vai me avaliar e dar um grau de 1 a 5. E aí, isso é para começar a implantar a avaliação, que pode chegar aos 360 graus, mas nunca deve iniciar com 360 graus. Iniciando é sempre autoavaliação e avaliação da liderança imediata. E aí a média do meu grau e do grau do meu gestor é quanto eu tirei nas competências comunicação, clareza e objetividade. Eu tenho aqui, por exemplo, empreendedorismo e proatividade. E aí eu tenho um medidor. Busca atualização continuamente para si, para a equipe e implementa mudanças para potencializar resultados. Então, eu sou um grau 4, eu me dou um 4, digamos que o meu gestor também me deu 4,5. Aí, 4 mais 4,5, 8,5 dividido por 2, 4,25, ok? Então, isso foi o que eu tirei na avaliação. Então, a avaliação é personalizada para cada cargo, para avaliar as competências que o cargo precisa,
que estão lá mapeadas e mensuradas. E aí nós vamos identificar o quê? Os gaps de competências de cada colaborador, não é isso? E com esses gaps de competências, vamos desenvolver um plano estratégico de desenvolvimento de competências, de soft skills, para que as pessoas complementem o seu perfil com relação à necessidade do cargo. Avaliação por competências. Como preparar os gestores? Esclarecer o que é gestão por competências, mostrar as ferramentas e objetivos de cada uma, deixar claro o que é perfil e que só através do mapeamento se identifica o perfil de cada cargo com exatidão, o que nos dá a possibilidade de desenvolver com foco, mostrar o que é a gestão da equipe. Acham que não tem obrigação de desenvolver equipe. A obrigação dele é só com a parte técnica, só que não. E essa história precisa ser contada para eles com muita técnica, com muito envolvimento, com muito engajamento, com muita vontade de ajudar a desenvolver, para que ele possa desenvolver a equipe dele. Deixar claro que a maior ferramenta de desenvolvimento de perfil é a avaliação por competências, não há outra. E esclarecer o papel do gestor na implementação da avaliação por competências ou de qualquer subsistema da gestão por competências ou da gestão por competências como um todo. Então, nossos desafios no atual cenário, ter um propósito claro, envolvente, voltado principalmente para o emocional das pessoas, compartilhar esse propósito com gestores, envolvê-los no projeto, começar sempre com as pessoas que são aliadas do RH, porque tem gente que não gosta de RH na empresa, né? Quando a empresa tem toda a empresa junto com o RH, fica mais fácil, mas quando tem pessoas do contra, a gente tem que chegar, nosso desafio é chegar naquelas pessoas e encantá-las. Deixar claro onde a gestão por competências vai impactar e potencializar resultados, não é? Para cada um. Pedir ajuda aos gestores no desenvolvimento das ferramentas de mapeamento de perfil, entrevista comportamental, avaliação por competências e PDC, Plano de Desenvolvimento de Competências. Né? Iniciar sempre com os aliados é fundamental. Temos que ter muitos aliados, pessoas chaves da empresa. Divulgar o que está sendo feito. A divulgação é a alma do negócio. Quando fazemos um trabalho quietinho, sozinho, ninguém fica sabendo de nada, esse trabalho não vai ter valor nenhum para ninguém. É preciso divulgar, marketing interno, né? O RH tem que ser um RH transformador e marqueteiro. Nossos projetos precisam ser ventilados o tempo todo em toda a empresa, não uma única vez. Então, ter os nossos trabalhos divulgados para quem ainda não começou, para quem ainda não está participando, ter vontade de chegar à sua vez. Porque nós podemos começar a implantar com uma área, não é? Então, dependendo do tamanho da empresa, vai demorar para que todo mundo entre. E é importante que todos ouçam, que a repercussão seja muito boa, para que todos tenham vontade de participar do projeto. Mais perguntas? Não, por enquanto aqui não temos mais perguntas, não. Nós tínhamos mais de 30 pessoas para a live de hoje, mas só entraram 20. Então, né, não sabemos o que aconteceu, mas só entraram 20 pessoas. As perguntas que tinham, eu já fiz para você, todas. Tá, já são 21 horas. Se não tiver nenhuma pergunta, eu agradeço a participação de todos, prazer enorme. E acredito que ficamos por aqui. Sim. Pode ser? Nós pedimos também, a live ficou gravada, sim. É uma novidade, aqui a gente não está muito acostumado ainda com a plataforma, mas eu coloquei para gravar.
Vou dar um jeito aqui de compartilhar com vocês depois que terminar. Não sei se ainda hoje, mas amanhã com certeza. Peço também que vocês acompanhem, né, a Rabaglio Educação Empresarial nas redes sociais. Nós sempre postamos artigos, dicas, né, algumas matérias interessantes. Tem o nosso canal do YouTube também, que tem vídeos que a Maria Odete Rabaglio gravou sobre gestão por competência, sobre entrevista comportamental. Então tem bastante material bacana. Sobre avaliação. De avaliação, de todos os temas né, da gestão por competências, todos os subsistemas. Então, tem bastante material interessante, tanto no nosso site, quanto no Facebook, Instagram, YouTube, estamos aí em quase todas, LinkedIn, né, estamos no LinkedIn também, e a gente costuma compartilhar em todas essas redes. Então, se vocês puderem acompanhar, ficaremos felizes também. E caso vocês não tenham mais nenhuma pergunta, ficamos por aqui. E eu agradeço extremamente, foi o meu primeiro trabalho pós-Covid. Eu pedi muito a Deus que eu tivesse voz e fôlego suficiente, porque as sequelas do Covid são grandes e eu estou passando por elas ainda, muito cansaço, falta de fôlego, falta de ar, muito desânimo. Isso faz parte e leva uns 3 meses para a gente se recuperar completamente. E eu tive o prazer de estar com vocês e o fôlego aguentou. Graças a Deus. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Precisando de mim, estou à disposição. Se alguma dúvida ficou, odeterh@uol.com.br. Gente, muito obrigada. Uma ótima noite para vocês. Abraços. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Fiquem com Deus.